Como que foi esse início no mercado de turismo? Você já começou abrindo a sua empresa? Não, eu comecei, lógico, trabalhando de freelancer. Eu sempre tive um objetivo. Quando eu paro para pensar assim, por que eu fiz tudo que eu fiz e me submeti a tudo e passei por tantas fases, é porque eu sempre quis, de alguma forma, prosperar. Era o grande objetivo. Então, por exemplo, eu lembro que eu fui para o turismo porque, na minha cabeça, era a forma mais fácil de eu conseguir passagem de graça para viajar. Eu falei, eu vou viajar o mundo. Então, nessa época, eu tinha ido trabalhar na Europa. Lógico, sem salário. Trabalhar na Europa, meu pai fez um esforço de pegar dinheiro emprestado aqui e ali, pagar só a passagem. Lá eu me virava dormindo na casa de amigos, são meus amigos até hoje. Inclusive, eu tive recentemente, voltando lá na Itália e na Suíça, graças a Deus, em outra posição agora. E meus amigos, mesmos amigos que me receberam 20 anos atrás, me receberam agora. Mas na época, morando de favor com eles e tudo. Na Suíça eu trabalhei limpando tapete de hotel, trabalhava limpando tapete, carpete. Lembro. Mas sempre com o objetivo assim, eu nunca vi como um sofrimento. Era difícil, né? Às vezes até humilhante, porque o problema é que da gente classe média baixa, diferente da classe muito pobre, é que você se compara muito. É verdade. Então, para mim, tudo era mais difícil, porque eu não era nem pobre e nem classe média. Então, eu conseguia saber o que era um Nike, só que eu não podia usar. Eu conseguia saber o que era viajar o mundo, só sonhava, não podia comprar. O pobre, por exemplo, quando eu fui na Angola e abri uma escola que a gente ajudou a construir, com os direitos autorais dos nossos livros, todo mundo era muito pobre e todo mundo muito feliz. Foi lá na Angola, lá no interior da Angola, num lugar chamado Bié, que eu percebi que a pobreza não é um problema se todo mundo tiver a mesma coisa. É verdade. Lógico, a pobreza ela começa a virar um problema quando vira miséria, ou seja, não tem o que comer. Sim. Mas, por exemplo, lá, pobreza, todo mundo em casa de barro. Pô, não é legal. Mas ninguém reclamava, estava todo mundo feliz. Por quê? Porque todas as casas eram de barro. Sim. Não tinha uma casa de alvenaria. Não tem grau comparativo. Não tinha grau comparativo, não tinha televisão, não tinha, tá todo mundo bem. Você estava na rua, todo mundo feliz. Você passava na casa da senhorinha lá, quer um cafezinho? Nunca me viu na vida. Mas porque ela via que eu era diferente, falou, é estrangeiro, quer um café? Falei, o pessoal feliz, claro, não tinha grau comparativo. Então eu cresci com muitos graus comparativos, isso me fazia sofrer emocionalmente, porém, eu sempre tive uma ambição diferente da ganância, que é um pecado que você quer mais dinheiro, quer a qualquer custo, mais e mais, passa por cima de todo mundo. Ambição não, eu falei assim, eu sei que eu preciso prosperar. Isso eu não quero. Essa vida é difícil, esse negócio de alguém mandar no meu horário, eu não quero. Então tudo que eu fiz, desde a música até depois o turismo, empréstimo consignado que eu vendi na rua e tal, toda essa trajetória foi porque, na verdade, o meu objetivo maior era prosperar. O que era prosperar para mim? Viajar, conhecer países, era comer no restaurante sem olhar preço. Eu era traumatizado com o negócio de ir pro restaurante. Falei, cara, mas será que vai passar de R$20? Será que vai passar de 15? Eu falei, cara, eu quero crescer. Eu era jovenzinho, né? Eu quero crescer e não quero ficar preocupado com... Eu não queria comer em restaurante chique. Eu queria comer em restaurante que eu não ficasse preocupado com... Já aconteceu de você sentar no restaurante, olhar o cardápio e levantar e ir embora? Já aconteceu... com isso eu já passei muita vergonha. Porque, por exemplo, no início do casamento com a Janine, eu lembro que uma vez eu prometi, eu vou te levar num restaurante muito bom. Ela ficou me cobrando. E ela nunca foi de me cobrar coisa material, mas isso ela me cobrou. Falou, pô, você prometeu que eu me levar num restaurante. E aí, na época, eu juntei R$200, que era muito, muito dinheiro, para levá-la num restaurante lá no Rio de Janeiro, em Ipanema. A gente morava no subúrbio. E aí era 1 hora e pouca de carro, né? Pegava o carro emprestado do meu pai, ia dirigindo para lá. Chegou lá, o que a gente pediu deu mais do que eu tinha. Eu falei, meu Deus! Vai ter que lavar o prato. Vive um drama. E aí eu não queria passar aquela vergonha na frente, recém-casado e tal. Mas chamei o gerente, conversei. Falei, cara, olha, eu calculei mal aqui. O cara entendeu, falou, quando é que você pode vir? Também, a diferença foi tipo R$30. Eu falei, não, cara, dou minha palavra que sexta-feira eu venho aqui. Deixa eu passar porque era pouca coisa. Eu voltei lá e paguei, claro. Então, eu já passei algumas vergonhas com isso, e quando a vergonha ela te oprime, ela te traumatiza, você fica decidido a vencer aquilo. É verdade. E você pode ver que todo mundo que prosperou na vida foram pessoas que decidiram a não passar mais vergonha. Quem acostuma com a vergonha, cada um tem a vida que tolera, né? Quem tolera a vergonha, fica vivendo de vergonha. Quem não tolera, vai encontrar um caminho, irmão.
Uhum. Ah, porque meu país não oferece caminho. Por isso que as pessoas se mudam de país também. E falam assim, não encontrei meu caminho aqui, vou encontrar em outro lugar. Ou seja, quem não tolera a vergonha acaba encontrando o caminho para tirá-la, né? O caminho espiritual, o caminho emocional e o caminho financeiro. A gente vai voltar para a pergunta. E você que está nos acompanhando, compartilha esse link, curte. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva. Hoje o Thiago vai contar para a gente como ele virou o jogo na vida dele, tá? Você falou que foi lá pro restaurante com o carro do papai. Você lembra qual era o apelido do carro do papai? Maestro. Você sabe por quê que um carro se chama maestro? Por quê? Porque vive no concerto. Vivia no concerto. Vivia no um carro muito concerto. velho. Meu pai sempre foi assim, de tentar melhorar, mas ele não tinha uma administração financeira boa. Então, a gente passou algumas dificuldades por causa disso, né? Os carros sempre muito Sim. velhos e nos faltava coisa que não precisava ter faltado. Hoje eu paro para pensar, não precisava. Ou seja, mais importante de você querer prosperar é você também aprender a administrar. É senão... verdade. Agora, você começou a trabalhar de carteira assinada vendendo passagem. Qual é o momento que você monta a sua empresa e por que você decidiu fazer isso? Na verdade, eu não decidi, eu fui mandado embora. Existem coisas, eu acredito muito em destino, né? Então, tem coisas que você não teria força para fazer sozinho. Mas se você colocou o teu futuro na mão de Deus, você colocou o teu futuro no seguro. Ok. O único seguro que existe é a oração, não seja como eu quero, seja conforme a tua vontade. Fora isso, não existe nada seguro nesse mundo. E eu fiz essa oração. E aí, 10 dias antes de eu casar com a Janine, em julho de 2005, eu estava trabalhando numa agência de turismo, feliz, na minha cabeça eu estava arrebentando, porque eu levava muito cliente, sempre fui bom de chamar gente, de fazer comercial, ligar, falar, quero te apresentar, nunca tive vergonha disso. Sim. Mas por algum motivo, o dono me chamou 10 dias antes e falou assim, nós não precisamos mais de você. Eu lembro que para mim foi meio humilhante, porque ele falou assim, levanta do computador agora, não mexe em nada, pode achar que a gente tira tudo teu e te manda pro teu endereço. Eu falei, não, mas ele não mexe em nada. Eu lembro que isso foi bem traumático para mim. Eu falei, pô, será que o cara vai achar que eu vou roubar alguma coisa? E vai embora. E outra coisa, a gente não pode pagar teu direito, corre atrás. Ele falou assim. Eu falei, tá bom. Nunca corri atrás, peguei minhas coisas, fui embora e casei desempregado. Né? Inclusive, recentemente, há 5 dias atrás, uma menina que trabalha lá no escritório falou assim, Thiago, uma menina que eu trolo esse e-mail, chegou esse e-mail aqui de um cara falando que foi teu chefe, aí mostrou a foto, né? Com uma foto, perguntando se telefone. Eu olhei, é o cara que me mandou embora. Ele foi muito feliz de ter participado do teu grupo. Eu falei, cara... As pessoas têm lembranças diferentes, né? Sim, É verdade. sim. As pessoas têm lembranças diferentes. Eu estava dando uma palestra também... Quem bate esquece, mas quem apanha... Quem apanha não... Eu estava dando uma quem palestra quem essa bate semana... esquece, quem apanha não lembra para sempre. Eu estava dando uma palestra essa semana num estado aí do Brasil. O cara chegou para mim, lembra de mim? Eu olhei e falei, cara, eu lembro de você, mas não lembro da onde. Ele falou, a gente foi sócio. Eu falei, foi sócio? A gente montou uma empresa, não sei o quê. Eu falei, não, a gente tinha um projeto. Aí eu lembrei dele. A gente tinha um projeto. Já tirou a mãozinha? Não virou uma empresa. Mas a gente tinha um projeto, chegou a conversar e tal. Ele falou, pô, cara, fiquei muito feliz porque foi o início de tudo na minha vida e tal. Aí, quando eu olhei para ele, eu lembrei de coisas muito ruins. Eu falei, cara, a gente tem lembranças diferentes da mesma coisa. Ele estava me agradecendo, obrigado pelo início. Eu estava falando assim, pô, eu lembro que esse cara me abandonou no projeto ainda porque eu quebrei. Né? E depois eu descobri que ele, depois que me viu conhecido, ele falou para todo mundo, pô, o Thiago foi meu primeiro sócio. Na verdade, a gente nunca assinou nada. Né? Mas para ele entre aspas, é uma honra. Então, eu vejo, cara, dependendo do impacto emocional, cada um lembra de uma forma diferente do mesmo fato.